Bom dia, traders! Tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como operar Forex no automático utilizando o nosso indicador R2 Combiner Pro e o nosso Expert Advisor R2 Arrows EA, tá? Então o foco desse vídeo aqui vai ser a conversão aqui de estratégias de binárias criadas pelo nosso indicador R2 Combiner Pro para aqui o Forex, para fazer entrada aqui direto aqui no MT4, tá bom, pessoal? Só para relembrar, nós temos templates prontos para Forex. Se você quiser acessar eles, é só clicar com o botão direito aqui no gráfico. Você vai aqui em Templates, Modelo, vai em Carregar e você vai ter acesso aqui aos templates FX. Os templates FX são templates aqui já montados para Forex, onde ele já vem carregado aqui a estratégia pelo R2 Combiner Pro e aqui o R2 Arrows EA, que é quem vai fazer a entrada aqui no Forex, no MT4, tá? Então, se você quiser modificar, por exemplo, o gerenciamento de uma estratégia pronta, é só você clicar aqui no gráfico com o botão direito, vai em Expert Advisor, Propriedades, vai aqui em Entradas, você desce um pouco mais aqui na parte de gerenciamento e você aqui pode modificar aqui o modo, o método de entrada, né? O modo de entrada, né, que a gente tem esses modos aqui, mode pips, mode fractal, percentual e amount, que seria por valor, tá? Eu recomendo sempre utilizar ou mode pips, né, que seria por pips, take profit, stop loss em pips fixo. A gente tem o trailing stop aqui também. Ou aqui no mode fractal, se for uma estratégia fractal, é bem legal utilizar aqui um modo fractal que eu vou explicar para vocês aqui em alguns minutos, tá? Então, vamos começar aqui com a parte aqui de conversão de uma estratégia de binários do R2 Combiner Pro para Forex. Vou abrir aqui o outro gráfico, aqui em Forex, vou abrir aqui o EURUSD, tá? Eu sempre recomendo operar Forex em time frames maiores, tá? Tipo H1, H4. Vou carregar aqui um template, tá? Que, por exemplo, eu quero converter o template RK Value 10, por exemplo. Não, melhor. Vou converter aqui o template RK VH2. Eu gosto do VH2. Vou abrir aqui o template VH2. Vou remover aqui o indicador de notícias, tá? Só para deixar o gráfico mais limpo. Beleza, carregou aqui o template do VTH2. Puta, não tá com sinais aqui só para trás, mas beleza. O que eu vou fazer agora? Eu quero converter essa estratégia aqui do R2 Combiner Pro para Forex. Eu vou clicar com o botão direito, vou aqui em lista de indicadores, R2 Combiner Pro. Vou tentar aqui ser rápido e objetivo, tá? O que a gente vai fazer? Eu sempre recomendo mudar o nome da estratégia também. Se você vai converter para Forex aqui, deixe bem claro que é uma estratégia de Forex, muda o nome para Forex, no caso eu sempre coloco FX quando é estratégia de Forex. E aqui eu tenho que verificar que ela é uma estratégia para a próxima vela, próxima vela, eu entro em mode aqui Next Candle, tá? E aqui o modo Forex eu tenho que ativar. O que esse modo Forex vai fazer? Ele simplesmente vai apagar o placar de binários e apagar aqui o contador de binários, ou seja, vai ficar apenas as setas no gráfico. Como você pode ver aqui, ó, sumiu o contador de binários e no caso aqui ficou apenas as setas aqui no gráfico, tá bom? Agora, o que eu faço? Eu adiciono o R2 Arrows EA, só me certifico aqui que o R2 Traders Indicators Connect está ativado, que é ele que vai fazer a leitura das setas do R2 Combiner Pro para poder fazer a entrada no Forex. Então, quando tiver uma seta assim, na próxima vela aqui, que o método de entrada tem que ser igual da estratégia, aqui, método de entrada, próxima vela também, no início da próxima vela ele vai fazer a entrada aqui em modo Forex, tá bom? Então, R2 Indicators Connect ligado, então ele já está lendo as setas aqui do R2 Combiner Pro. Aqui ele tem opções aqui de indicadores externos, opções aqui de
filtro de média, intervalo entre sinais, mas eu recomendo configurar tudo isso já direto no R2 Combine Pro, tá? Aqui começando tem um Invert Signal Close, que nada mais é uma opção que quando é gerado um sinal contrário, ele vai fechar a operação anterior, né? Se caso o sinal atual for contrário, ele fecha a operação anterior. Fechou? E aqui a gente tem o Magic Number, que seria aqui o organizador de estratégias, tá? Então, para cada estratégia eu recomendo você modificar o Magic Number para ter um placar individual para cada estratégia, tá? Então, o Magic Number aqui é o que vai fazer a união aqui dos placares de vários ativos de forma global. A gente tem aqui o spread máximo, a gente tem aqui o lote de entrada, a gente tem aqui o martingale multiplicador, que quando está em 0 ele está desativado, a gente tem o Soros Multiplier, que também quando está em 0 está desativado. E como funciona isso? Se eu colocar aqui 2, por exemplo, significa que na próxima entrada, se a primeira entrada der loss, na próxima entrada ele vai fazer o dobro do lote aqui inicial, que no caso seria aqui, o lote inicial é 0.05, então o dobro dele, né, 2 vezes esse lote, vai dar 0.01. E quando que ele vai parar? Quando ele chegar aqui no máximo martingale ou Soros. Que, por exemplo, se eu colocar aqui em 1, quando ele chegar aqui, quando ele for, vamos dizer que ele foi perdendo, e ele vai multiplicando isso aí por 2, 0.1, 0.2, 0.3. Quando chegou aqui 0.2, aí depois 0.4. Aí quando ele chegar aqui em 1, ele vai voltar aqui para o lote inicial, que é 0.06, ou seja, esse é o meu limite. A mesma coisa para o Soros, tá? O Soros é a mesma coisa, a única diferença do Soros para o Martingale é que o Martingale ele vai dobrar ou vai multiplicar, né, pelo coeficiente que você colocar aqui quando ele perder, e o Soros quando ele ganhar. Então ganhou, na próxima ele vai fazer o dobro ou fazer o triplo, dependendo do valor aqui do coeficiente que você colocar aqui no Soros ou no multiplicador, tá bom? Dependendo do qual que você quiser utilizar. Aqui a gente tem os métodos de gerenciamento, tá? Que por padrão vê o mode fractal ativado, né? Que são para estratégias fractais. Ou seja, como que funciona? Eu gostaria de explicar isso aqui antes. Eu vou ativar aqui para ele já, para vocês verem como fica o placar aqui. Take Profit Total, Open Profit. Ele já está lendo aqui os sinais aqui do indicador, mas só para ensinar aqui no modo fractal, que ele vai fazer é o seguinte, tá? Só para exemplificar aqui para vocês. Vamos dizer que esse sinal surgiu aqui. Lá o período estava 5 velas, então ele vai verificar, em caso de call, ele vai verificar a mínima das últimas 5 velas, que seria justamente na vela do sinal, e vai traçar o stop exatamente abaixo aqui da mínima, tá? E onde vai ser, no caso, onde vai ser o take? O take vai ser o dobro do stop, então dependendo de onde ele traçar o stop, o take vai ser o dobro. Tá bom? Então é assim que funciona. Por exemplo, aqui gerou o sinal nesse ponto. Aí, no caso, o stop seria bem curto. Ele vai traçar o take o dobro desse stop. Então, isso daqui é mais recomendado para estratégias fractais. E, logicamente, você pode colocar aqui um offset. Então, além da mínima, você coloca mais um valor, que seria a opção offset. Então, eu clico aqui no botão direito, vou aqui em Expert Visualize, propriedades, para modificar novamente, né? Então, por exemplo, se eu quero utilizar o modo fractal, né, que é nessa opção aqui que eu modifico as configurações dele. Eu venho bem aqui e coloco aqui um offset, sei lá, de 10 pontos, de 50 pontos, tá? Isso aqui está em pips, tá bom? Então, coloquei aqui o offset, então ele em vez de traçar exatamente embaixo da mínima, ele vai adicionar mais 50 pontos aqui o stop, e o take vai ser o dobro aqui desse valor, tá bom? O mais padrão seria o mode pips, que aqui seria de pips fixo, ou seja, o meu take profit, por exemplo, é de 200, o meu stop loss aqui é de 100. Exemplo. No caso, um 2 para 1. E também tem o trail stop, que seria o que seria esse trail stop? Por exemplo, se eu adicionar aqui 50, a cada 50 pontos que ele andar a favor do meu take, ele vai modificar aqui também o stop 50 pontos mais próximo aqui do take, até chegar aqui, logicamente, no break-even. Tá bom, pessoal? Então funciona. Não, ele vai andando, na verdade, com a operação no trail stop. Caso ele esteja ativado, e no 0 ele fica off, fica desativado, tá bom? E aqui a gente tem o quê? Tem o take profit global em percentual, ou seja, está em 20% da banca. Então, quando atingir 20% da banca, ele vai parar, tá bom? Tanto para stop quanto para take.
Tenho aqui o máximo de trades simultâneos no mesmo ativo, máximo de trade simultâneo em todos os ativos, né, que é a forma global, e aqui o máximo percentual aqui de operações abertas em 100%, tá? E também tem aqui o filtro de notícias, mas como eu falei, todas essas opções aqui que tem já no R2 Combine Pro, eu recomendo utilizar tudo pelo R2 Combine Pro. Ele tem aqui a opção aqui de enviar sinais ao Telegram também, mas a mesma coisa. No modo Forex, o R2 Combine Pro já envia sinais para o Telegram, então eu recomendo deixar tudo configurado pelo R2 Combine Pro. Tá bom, pessoal? Aqui, isso aqui é um tutorial aqui bem simples, bem rápido, tá? Depois eu posso gravar um mais detalhado para vocês. Isso aqui é para tirar as dúvidas aqui. Eu sei que o pessoal não gosta dos vídeos longos, cara. Eu mando os vídeos para o pessoal assistir, os clientes assistir, às vezes não assistem até o final pelo vídeo ser longo, que eu acabo enrolando, tentando explicar aqui mais detalhadamente. Então eu vou tentar gravar vídeos mais rápidos assim, dessa forma para vocês, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aqui, pelo menos aqui as configurações básicas de conversão aqui para Forex, tá bom? Eu acredito que seja simples. Basicamente é só você vir aqui no indicador, ativar o modo Forex, tá bom? Você vem bem aqui, ativa o modo Forex, ativa o modo Forex. Dessa forma ele vai apagar o placar de binários, adiciona o R2 Arrow no gráfico, tá? Adicionei ele no gráfico, vou lá no Expert Advisor aqui em propriedades e vou fazer a configuração. Basicamente eu não mudo nada aqui, que já vem configurado por padrão. E basicamente o que eu vou fazer é configurar aqui o meu gerenciamento, o lote de entrada, se eu vou utilizar martingale, o máximo de martingale aqui que pode chegar. Quando chegar nesse valor de martingale, ele vai voltar para o inicial. Se caso eu utilizar, no caso eu não estou utilizando, porque eles estão zerados aqui, tá bom? Então ele só vai fazer entrada fixa aqui de 0,05 de lote. E aqui o meu gerenciamento, tá? Que, por exemplo, eu recomendo você que não conhece muito bem o modo fractal, ainda tem dúvidas, me manda mensagem que eu te explico melhor. Mas aqui, se você quer algo fixo, 200 de stop, ele vai fazer a entrada com 200 de take, 200 de stop aqui, como diz a regra. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.